Muda a visão, muda a vida. Você quer mudar a sua vida? Você tem que mudar a maneira de olhar coisas, pessoas e situações. Eu posso falar sobre isso porque na minha vida eu passei por 12 anos de problemas no meu casamento pela forma errada de olhar a minha esposa, a mim mesmo e os meus comportamentos. Eu achava, em primeiro lugar, que não havia problema. Eu não achava que tinha um problema no meu casamento. Eu achava que o problema era a Cristiane, era a minha esposa. Ela é que se fazia problemática. Então eu me eximia de qualquer culpa, de qualquer problema e falava para ela, você tem que se resolver porque você está sendo chata, problemática, etc. Então, 12 anos se foram de frustração, de angústia, de dor, de sofrer e fazer sofrer. Por quê? Porque a minha visão estava fechada, visão fechada, presta atenção, visão fechada, visão de túnel com respeito à minha situação. Mas graças a Deus que a minha visão se abriu. E quando mudou a minha visão, mudou o meu casamento, mudou a minha vida, porque eu passei a olhar para o problema do meu casamento e passei a entender que havia de fato um problema. Passei a olhar para a minha esposa e não mais olhá-la como uma esposa chata que cobrava e passei a pensar o que está por trás do comportamento dela. Eu mudei o olhar de culpá-la para entendê-la. A mudança da minha visão com respeito a ela me fez entender o comportamento dela. E por isso eu comecei a tratá-la de maneira diferente. É isso que a visão, quando muda, faz na vida de uma pessoa. Ela muda toda a vida. A visão muda 3 áreas da vida de uma pessoa. Para começar, eu vou citar 3 áreas. Primeira área que a visão muda. Quando muda a visão, mudam os pensamentos. Quando a sua visão muda, você muda a maneira de pensar. O que você pensava antes que era um problema, você começa a olhar, isso aqui é uma oportunidade. Então muitas pessoas olham os seus problemas e elas ficam, por causa da maneira de olhar os seus problemas, a maneira de pensar, elas olham o problema e pensam assim, o meu problema é a minha desgraça, é a minha infelicidade, é a razão da minha infelicidade. Elas vão piorando a situação do problema pela forma que elas olham o problema. Então, por exemplo, nós temos aí a situação do país, a situação do Brasil. Crise financeira, crise econômica. Você pode olhar essa crise e dizer assim, essa crise, que coisa, eu não posso fazer nada enquanto essa crise não mudar. Ou você pode olhar para esta crise como muitos que estão ganhando rios de dinheiro nessa crise, porque olham a crise como oportunidade. Oportunidade de fazer um negócio que ninguém está querendo fazer. Oportunidade de criar soluções que ainda não haviam antes da crise. Então tudo muda quando a visão muda. Mudou a sua visão, mudaram os seus pensamentos. Segunda coisa que muda, agora sim, os sentimentos. Quando você muda o pensamento, você muda a maneira de pensar e também muda a maneira de sentir. Os nossos pensamentos afetam os nossos sentimentos. Se você, por exemplo, acordou hoje sentindo carregado, sentindo triste, sentindo desanimado, isso é por quê? Por causa dos pensamentos que estão na sua cabeça. Mas quando você começa a pensar diferente, imediatamente os seus sentimentos, o seu corpo reage de uma forma diferente. Então, mudam os pensamentos, mudam os sentimentos. E a terceira mudança que você vê, mudam também os comportamentos. Quem pensa diferente, sente diferente, se comporta de forma diferente. E essas mudanças resultam na mudança da sua vida. A pergunta é, como você tem olhado? Para onde você tem olhado? Como você tem encarado os seus problemas? Para quem você tem olhado? Como você tem olhado para as pessoas? Como você tem olhado para si? Como você tem olhado para Deus? Se você mudar a sua visão, você vai mudar a sua vida. Não se esqueça disso. Mude a maneira de olhar, você vai mudar a maneira de viver.
Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!